Fábrica de podcast. E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tá começando mais um episódio da Fábrica de Podcast. Há muito tempo que eu não gravo aqui, né? Mas hoje eu tô de volta porque eu precisava apresentar esse belíssimo trabalho que está acontecendo com uma amiga, uma cliente de um canal que eu gosto muito porque ajuda as pessoas, que é o canal Levemente. A gente brinca que é o canal Levemente por causa do sotaque dela. Não, gente, ele brinca. Eu não brinco com isso, tá? Não brinca, Meg, tá você, bom. O canal Levemente... Bom, então eu estou aqui com a Meg Gertner, essa pessoa fantástica, carismática, maravilhosa. E ela tá com um projeto que eu vou te dizer um negócio. Eu tenho acompanhado aí pelo Instagram e eu estou fascinado e curioso, inclusive. Eu não sei se isso é um filme, se isso é, de repente, aí um documentário, não é? Mas o projeto se chama Todas as Penas. Primeiro eu vou cumprimentar você. E aí, Meg, como é que você tá? Tá tudo bem? Por onde você anda? Tá tudo bem. Eu tô agora em Blumenau, né? Eu sou de Curitiba e claro que eu viajo bastante, inclusive pro exterior, né? Mas eu tô agora, nesse exato momento, em Blumenau. Tô aqui a trabalho, né? A trabalho? Pode espichar um pouquinho sobre esse trabalho? Vamos espichar. Então, fora o trabalho de estar fazendo documentário, né? Uhum. Então, eu tô... Na realidade, vamos começar. É um documentário que eu quero que vire uma série, que daí vai virar um filme. Então, é toda o formato da apresentação ainda não foi definido. Está sendo estudado como é que vai ser. Uhum. Então, eu já estou fazendo algumas outras frentes aqui, né? Uhum. Então, nos presídios do Brasil, né? Tem uma aqui a gente vai contar a história dessas mulheres, né? Então, já que você me passou a palavra, eu vou falar um pouquinho, né? Tá, esse projeto é chamado Todas as Penas, né? Uhum. É um projeto, Alex, que foi interessante. Eu fui nesse presídio de Piraquara, que fica na região metropolitana de Curitiba. Uhum. E eu fui lá porque eu estava escrevendo um curta-metragem sobre 2 mulheres presas e eu falei, puxa vida, eu nunca estive num presídio. Como é que eu vou... É aquela história de laboratório, né? Você tem que estar no local para você poder se familiarizar com o projeto melhor. E daí eu fiz a visita e olha, Alex, acho que foi a primeira vez na minha vida que eu não sabia o que falar. Gente... Não sabia. Porque você... extremamente comunicativa e fluida também, né? A gente fala de café com você, você responde. A gente fala de uísque com você, você responde. A gente fala de Deus, você responde. Mas lá não deu, sabe? Então eu fui lá inicialmente, como eu falei, para fazer esse laboratório, porque eu estava escrevendo o roteiro, né, o diálogo das presas, de uma presa. E daí eu fui visitar o presídio. Daí a diretora falou, você quer conhecer? Eu, claro que quero. Eu sou uma pessoa curiosa por natureza, mas você não sabe o que falar. Quando você vê as mulheres encarceradas dentro de um espaço pequeno, com 3 beliches, ou que estão em um espaço com 2, você olha para elas através de uma portinha, de uma janelinha. Uma janelinha, vamos falar o quê? Uns 30 centímetros por 10. É uma clausura, não é? Uma clausura. Daí eu passando com a diretora, você vê aqueles olhares, olha, me emociona só de falar. Uhum. Daí aqueles olhares assim, tipo, sabe, pedindo alguma coisa. Uhum. E eu não ia falar, oi, tá tudo bem? Não, não tá tudo bem. Sim. Eu ia falar o quê? Daí, beleza? Não, não é beleza. Então foi uma coisa que me calou profundamente essa primeira visita. Quando terminou a visita, eu voltei para a sala da diretora, né, do presídio, e ela falou assim, Meg, você não quer fazer um documentário sobre a vida delas? Nossa, é o sonho. É o sonho de todo mundo que trabalha com cinema, é lidar com a realidade, pelo menos é o meu.
Aham. né? Então foi quando começou esse projeto, né? Daí a gente definiu o perfil, vou te falar já do perfil, né? Então, o perfil das detentas, né? Na realidade, o nome certo é PPL, Pessoa Privada de Liberdade. Nunca tinha ouvido falar. Esse é o nome. A gente não chama de presa, a gente não chama de detento, o certo é falar PPL. Pessoa Privada de Liberdade. Isso. Isso no Brasil, não é? Isso no Brasil. Mas, para efeitos de facilitar, a gente vai usar aqui o termo detentas, que foi o termo que a diretora falou, Meg, esse termo tá correto. Ah, tá. Né? Porque você imagina, Alex, o tanto de considerações e limitações que eu tenho para fazer esse trabalho. Imagina. A gente está mexendo, falando com segurança pública, com presas, olha, você vê como eu já falei presas, ele vem automaticamente. E direitos das detentas, direito das pessoas, é bem complicado. Então, eu tomo cuidado de sempre perguntar para a doutora Alessandra Prado, né, que é uma pessoa maravilhosa, como que eu devo me referir, como que eu devo andar, como que eu devo fazer tudo. Porque é um ambiente que a gente desconhece. Eu imagino em vários sentidos, né? Porque para entrar você tem procedimentos, para sair você tem procedimentos. A cultura de cada pessoa carrega uma história ali dentro que você não sabe com que tipo de sofrimento essa pessoa teve para levar ela a estar ali. Porque, na verdade, o que eu penso sobre essas questões de uma pessoa estar detida, não é? Ela não está detida simplesmente porque ela quis, entre aspas, né? Porque a sociedade, você promoveu um crime, então você tem que pagar por isso. Só que por trás desse crime tem toda uma história, né? Ontem eu editei um podcast de uma cliente, que é a Raquel, o podcast dela chama Raquel Reflete, ela é médica e ela é pediatra e ela trabalha com crianças com o vírus HIV, né? Então, assim, já é um trabalho, até me arrepio quando eu falo, já é um trabalho pesado. E ela bateu um papo com uma moça, uma indigente na rua, que chama... esqueci o nome dela. Enfim, ela estava conversando com uma pessoa e essa pessoa teve uma overdose e, em seguida, ela ficou grávida, né? Nossa. E aí essa pessoa contando a história dela, que o padrasto dela queimou a mãe dela na frente dela, matou a mãe queimada. E a mãe, aliás, o irmão dela matou o padrasto algum tempo depois, né? Aí você pensa, essa pessoa, ela é uma pessoa que vai crescer, né, com uso de drogas, com subterfúgios para a vida dela, que ela não vai ter controle sobre a própria vida, ela não vai saber como viver. Então eu imagino que um detento, né, uma detenta, ela tem ali uma carga que não foi dela para levar ela a fazer o que ela fez. Então, e isso nos coloca em risco também, porque nem ela tem controle da vida dela, né? Então, sob algo ao redor, ela não vai ter controle também e ela pode ser instável, né? Então, a gente tem que ter certas atenções, né? Não sei se eu falei corretamente, porque eu não sou psicólogo. Falou perfeito. Mas eu acredito nisso, né? É. Que as coisas acontecem dessa forma. O que a gente fez daí foi o seguinte, da natureza humana, nós temos uma curiosidade sobre crimes cometidos, né? Cada vez mais a produção de audiovisual de crimes reais é o que vende. Mas eu falei, eu quero ir em outro sentido, né? Como você falou, eu tenho um projeto chamado Levemente, né? Que é um projeto que tem um dos objetivos deixar a vida das pessoas um pouco mais leve. Então, eu defini, junto com a doutora Alessandra, eu defini o perfil de mulheres que eu iria entrevistar. Ou seja, eu não vou mexer com certas detentas, sabe? Eu não vou mexer...
A gente tem que ter cuidado, Alex, para você ter uma ideia. Exatamente. Tudo que eu falo, eu tenho que ter cuidado porque eu estou aqui fora. Então, eu também Sim. tenho a minha segurança. Sim. Então, sim. tudo. Está sendo um aprendizado maravilhoso para mim. Então, o perfil que eu defini de mulheres que eu ia entrevistar eram mulheres que eram normais. Todas são normais. Eram mulheres como eu, que é o que eu vi lá. Não, eu entendo. Mulheres eu sei, que, como eu sei onde você quer chegar. Eram mulheres que, como eu, foram levadas ou escolheram um extremo em que elas não viram outra saída a não ser cometer esse crime. Uhum. E elas têm essa consequência. Então, o que me interessa nesse projeto não é você falar sobre o crime, como que foi, o que cometeu. Sim. Eu não vou. Eu quero saber o que levou elas até aquela tomada de decisão que mudou a vida delas. Foi exatamente o que eu falei aqui, mais ou menos, né? Exatamente isso. Então, seriados, filmes, falando sobre o crime em si, fazendo uma reencenação, como é que era, tá cheio. Mas então, eu já vou passar para você, é um processo demorado, porque eu tenho que definir qual que é o eixo desse documentário. Eu estou falando do documentário, mas talvez ele vire mais do que um documentário. Então, são 3 respostas que eu estou procurando. Primeira, todos nós temos essa predisposição para cometer um crime, para matar? Então, todos nós temos. Então, é uma pesquisa. Eu tenho uma equipe que faz as pesquisas. Sim. Então, a resposta para esse primeiro é sim, temos. Sim. Temos. Para proteger um ente querido, proteger um filho, uma filha, um pai, uma mãe, né? Para se proteger, Alex. Para se proteger. E a segunda, a resposta que eu pretendo ter com esse trabalho é como que foi essa construção dela chegar a cometer isso, para que sirva de alerta para mulheres que podem estar na mesma situação e não estão se dando conta aonde que isso pode levá-las. Sim. Porque a gente não está na mesa, Alex, a gente não fala sobre crime. A gente não fala sobre isso na mesa. É um tabu. Exatamente. Então eu quero trazer isso para conversar, sabe? Não vai falar assim, minha filha, não se envolva com más companhias que pode piorar. Mas como que pode? É isso que eu quero trazer. Como que pode piorar? Quais são os comportamentos que podem levar com que seja presa ou detenta, né? Você vê como eu uso muito, Alex. Sim. E o terceiro objetivo é o quê? É dar voz para elas. Sim. Por quê? Numa época em que todo mundo é coach, né? Todo mundo exatamente. Todo mundo é coach, a mente milionária. Todo mundo tem um conselho, todo mundo. Numa época em que todo mundo fala e pouco se escuta, eu vou dar voz para essas mulheres. Elas têm uma coisa. Exatamente. Né? Eu vou dar uma voz. Então, são esses 3 objetivos, assim. Excelente. Eu tenho algumas curiosidades e eu vou te perguntar. O que levou a esse nome, Todas as Penas? O que te inspirou para esse nome? A procura de um nome, né? Tem várias técnicas para você escolher um título, um nome para um trabalho audiovisual. Ou, geralmente, você termina o trabalho e daí você sente qual foi o que você tira daquilo. Mas Todas as Penas foi quando eu estava fazendo a pesquisa, eu vi que quando uma mulher ela está detenta, está encarcerada, ela não está pagando a pena só com a justiça. Ela se afastou da família, da sociedade. Ela se afastou da própria... da própria essência, da liberdade dela. Da vaidade dela, tudo. Da vaidade. Isso, uma mulher que está encarcerada, ela está pagando todas as penas. A pena pelo crime que ela cometeu, a pena da culpa que ela tem por ela ter, como elas falam, ceifado uma vida. Então, são várias penas que elas estão com. Por isso, o nome Todas as Penas. Muito bom, muito bom.
E quais são os principais objetivos, quais as respostas que você pretende ter com esse documentário? Você já falou um pouco aí, mas Isso. assim, para ser um pouco mais enfático, um pouco mais claro. Primeira coisa, vamos lá. Todo mundo, se for colocado numa situação de extremo estresse, vai tomar essa decisão? Primeiro. Segundo, é isso que eu falei, é bom repetir isso, é alertar as pessoas que estão caminhando ou que estão naquele momento que eu posso dizer, puxa vida, peraí, eu estou reconhecendo essa história. E a terceira é que elas têm o direito de falar, e é o que elas querem. Para você, a primeira pergunta que eu faço para elas, todas, né? Eu falo assim, obrigada por estar conversando com a gente e tal. Por que você aceitou falar com a gente? E elas falam, porque eu quero dar a minha versão. Então imagina quantos anos que elas estão... Porque elas não podem... Entaladas, né? Elas só conversam entre elas. Então talvez esse projeto seja a voz delas que chegue para a gente aqui fora, né? Ô Meg, eu acho interessante, só abrir um parênteses, essa questão de se cometer delitos, né? A gente trabalha o tempo todo evitando delitos com a sociedade, com a justiça, com outros, né? Mas a gente tem nossos humores, né? Às vezes a coisa não vai tão bem, tem um parente doente, tem uma perda, né? Já passei por umas questões que você já conhece. E você tem suas questões também, né, fortes. E, por exemplo, eu já vi muitos vídeos de briga de rua com relação a trânsito, né? Às vezes a gente já aconteceu comigo de eu ter um problema no trânsito e eu simplesmente peço desculpa. Pô, cara, foi mal, nossa, não te vi. E tudo se resolve. Mas já aconteceu, porque eu sou bem ponderado nessa situação, mas já aconteceu de eu loprar com a pessoa e quase partir pro braçal, né? Então, a questão, né, de se cometer um crime, né? O ponto que a gente pode chegar depende do que a gente tem por dentro naquele momento, né? Se você está bem, se você não está, se o seu dia começou bem ou não começou. Claro que tem pessoas que têm uma tendência mais agressiva por conta de tudo que ela passou na vida. Tem as pessoas que têm uma tendência mais tranquila. Mas até os que têm uma tendência mais calma, mais tranquila e mais ponderada, elas correm esses riscos, né, de cometer delitos, né? Eu acho que foi só para abrir um parênteses mesmo. Como você está falando. Por exemplo, um elemento comum... O que eu faço? Eu defini um perfil, né, com a diretora do presídio, de pessoas que eu vou conversar, daí ela me passa, eu faço uma conversa muito rápida com elas, né, para conhecer a história delas. Porque o meu desafio é o seguinte, eu tenho que fazer uma história interessante. Eu não posso romantizar o crime, não vou romantizar o crime. Exatamente. Esse é um cuidado que todo mundo que está na equipe já sabe. Gente, por favor, se eu estiver saindo da linha e começar a romantizar o crime, me alerta. Então, não é porque todos somos passivos de fazer, de acontecer com a gente, que está correto. Exato. Porque o seguinte, né, Alex, eu estou entrevistando uma pessoa, por exemplo, uma detenta, que ela matou alguém. Aqui fora tem uma família... Exatamente. Que pode dizer, peraí, mas qual que é dessa diretora? Ir lá entrevistar. Exatamente. E quem que vem conversar comigo? Então, são vários... Não é simplesmente chegar lá e ligar o microfone. Não, tem todo um trabalho estratégico das perguntas que vão ser feitas... Como que vão ser feitas, todo o trabalho de gravar é muito fácil. Agora... Sim. Não, aproveitando para entrar nisso aí, eu sou bem curioso com essas questões, porque eu trabalho com produção. Isso.
Eu trabalho com áudio, eu não trabalho com vídeo, mas eu pretendo aos poucos ir conhecendo o vídeo, mas a minha expertise é com áudio. Inclusive, eu tenho uma pegada que você conhece, que é gravar com os recursos que você tem em mãos, sem a necessidade de investir em muita coisa. Então, eu vou atropelar um monte de perguntas que eu tinha aí para te fazer, só para eu chegar nessa aqui. Como que você grava? Você tem uma equipe? Você grava só com o seu smartphone? Você tem uma câmera profissional? Você tem microfones profissionais? Me fala aí. Tá, o que acontece? A minha formação, ela é no cinema tradicional. Eu estudei cinema na Universidade de Utah, Estados Unidos. Então, é o cinema tradicional, equipes grandes, equipes que, por exemplo, para fazer um videoclipe que eu gravei há um tempo atrás, nós tivemos 23 pessoas na equipe técnica, fora os roteiristas ali. No presídio, um dos requisitos foi o seguinte: equipes pequenas. Então, o que faz? Eu só gravo com câmeras profissionais. Então, eu tenho um diretor de fotografia, que nós temos 2 câmeras profissionais que gravam em RAW. O que é RAW? R-A-W. É você gravar seria cru, né? Seria uma imagem cru. Isso. É o cru. Exatamente. Que é uma imagem que depois eu posso mudar na matriz o color. Ela fica livre para que você faça o que você pretender. Exatamente. É igual o áudio. Eu não gosto que o áudio venha processado para mim. Ele é a tem mesma que vir coisa. cru. Olha aí. Exatamente. Então, para eu poder gravar em RAW, a gente vai definir, vai ser em 1080 frames por segundo. Ou como é que vai ser? Vai ser 1080 ou vai ser 4K? Vai ser 4K. A gente gravou em 4K, daí você define as frames por segundo, né? Porque isso tudo vai definir a linguagem do filme. Você quer uma coisa mais, cara, digital, ou você quer uma coisa mais com aparência de cinema? Analógica. Então, a primeira coisa... não a primeira, mas uma das primeiras coisas é a gente definir a paleta de cores. Sim. Então você vai dizer, peraí, eu estou num presídio, ou seja, não vou usar cores quentes porque eu... Exatamente. Então eu defini aquilo, chamo alguém para fazer junto comigo a direção de fotografia, que vamos definir os quadros, tudo. Você tem o pessoal do áudio também? Tem o pessoal que vai captar o áudio. Geralmente o áudio, você deixa um boom ligado. Aqui o boom, para quem não sabe, é aquela vara que parece que o cara está apontando uma arma para a pessoa. Isso, e com um coelhinho pendurado, né? Com um coelhinho. E daí, então, fica aquele preso no tripé, as lapelas, que são muito boas, e tem que ter isso. E o segredo não, uma das coisas que é muito forte em cinema é a iluminação. Exatamente. A iluminação que vai dar o tom, que vai dar esse humor. Humor que, quando eu digo humor, não é bom humor. É humor. Não. O clima, vamos chamar de clima. Essa é a palavra que eu queria. O clima, isso, clima. Obrigado. Então, a equipe tem que ser muito reduzida. Então, hoje você está com quantas pessoas? No projeto, tecnicamente, indo gravar, 4 pessoas. No back, tem 2 pesquisadoras, tem uma consultora que é minha parceira, né, que ela faz, a gente já trabalhou juntos, a gente se dá muito bem nesse sentido de definir as ideias. Ela me ajuda a definir as perguntas, né? Interessante. Porque você vai perguntar o quê? Oi, como é que você está aqui? Não, tem que ter perguntas mais elaboradas. Então, e tem daí a gente tem toda a parte de produção, a parte de música. Por exemplo, a trilha, como é que vai ser essa trilha? Sim. Mas é uma delícia fazer isso, eu adoro. Eu imagino. E, além disso, não deve ter sido fácil você conseguir toda essa autorização para estar ali dentro. Como foi isso? 1 ano e meio. 1 ano e meio? 1 ano e meio. Isso com burocracias, com mexer com o Estado, né? Tudo. Precisou-se pagar algo para isso ou não? Não teve que pagar. Mas o seguinte, eu montei o projeto, as versões do projeto
foram 4. Eu mandava, daí a diretora que está intercedendo tudo, ela, Meg, preciso de mais isso, mais aquilo, mais teu currículo. Mas a gente estava, o projeto todo foi desenhado para eu conversar mostrando o rosto das detentas. Daí não foi dada autorização, né? A Secretaria Pública, né, do governo falou não pode mostrar. Daí a gente tentou, daí chegou uma hora que a própria diretora falou, Meg, vamos fazer assim? E foi a melhor decisão, porque ela mesma me falou, Meg, inclusive não mostrar o rosto delas vai facilitar a readmissão dela na sociedade. Ah, verdade, fato. Então eu falei, você tem razão, vamos fazer assim. E você tá borrando o rosto delas ou você só tá mostrando do pescoço para baixo? Eu não gosto de borrar, porque daí parece que fica uma coisa estranha, né? Exatamente. Então, eu deixo uma câmera fixa, né? Uhum. Em mim, eu tô sentada conversando com a detenta, e tem uma outra câmera que o diretor de fotografia fica gravando. Então ele grava a mão dela. Ora a mão, ora os pés, eu tô desconfiada que você está aproveitando o podcast para aprender a fazer cinema. eu tô desconfiada. Ô, Meg, eu sou extremamente curioso, Meg. Inclusive, eu tenho vontade, sim, de fazer parte de uma equipe de cinema, mas não de ser o produtor de cinema. Mas fazer parte de uma equipe, eu tenho vontade. Mas já tá fechado. Já tá fechado. Então, venha gravar para os lados de São João del Rei e Tiradentes. Deixa comigo. Eu serei o seu diretor de áudio. Já vai. E tem outra coisa muito interessante. Bom, deixa eu falar como é que o diretor de fotografia trabalha, daí me lembra de falar sobre o desenho de áudio, tá? Okay. Então, o diretor de fotografia, uma câmera fica fixa em mim no tripé, e a outra, como eu não posso fazer uma câmera cruzada, né, que a gente fala, o diretor de fotografia ele fica filmando as mãos dela, daí só o perfil, só a boca, só o olhar, e tem que ser tudo. Só que eu não posso mostrar o borrão, Alex, porque esse borrão, ele se torna chato e irritante em 3 minutos. Concordo. Não, e sem contar também que é uma desfiguração, né? Não é interessante. Então, você tem que ser muito criativo para você deixar o material agradável sem revelar a pessoa. São desafios, mas eu estou adorando fazer esse projeto. Então, o diretor fica fazendo isso. E a captação de áudio é direta, né? Sim. E quais foram os maiores desafios que você encontrou? Bom, assim, claro, a autorização deve ter sido o maior dos desafios, né? Mas, inicialmente, quando você tem uma autorização em mãos, o frio na barriga, aquela coisa assim, puxa vida, agora é realidade. Como é que eu vou fazer isso? Porque você nunca fez esse tipo de trabalho, né? Então deve ter sido. Então, quais foram os desafios? O que você teve que fazer para chegar até aí? Não, para mim, eu já trabalhei em já trabalhei em televisão, em longa-metragem, curta-metragem, videoclipe, já trabalhei em vários. Esse foi o mais tenso, porque o maior desafio são autorizações. Por exemplo, eu tenho que ter todo esse jogo de cintura, como a gente fala, para poder ser justa com a detenta que está me relatando a vida dela, que tem que ter muita coragem para fazer isso. Eu falo para elas, tem que ter muita coragem. Sim. Para contar publicamente o teu delito. E eu tenho que cuidar com a diretora. Eu não posso revelar a segurança desse presídio. Exatamente. Porque eu comecei a filmar, eu falei, eu posso filmar esse caminho que ela faz até lá dela, Meg? Como é que vai fazer? Você vai estar filmando o caminho para poder, alguém que está aqui fora sabe quantos passos tem para... Exatamente. Então, esse é um desafio.
Por E são exemplo, questões ingênuas da gente, não é? Claro, Porque claro. nós não conhecemos esse Não, universo. A gente não. não sabe o que que pode e o que que não pode, né? Então tem que cuidar desse. Não posso gravar o Então caminho. tudo é desafio, não é, Meg? Até ir ao Olha, banheiro de um presídio é um desafio. é verdade o que você está falando. Por exemplo, eu não sabia disso, mas para que a gente possa gravar cenas, por exemplo, da detenta na cela dela, lendo um livro, por exemplo, atualmente no presídio de Piraquara tem 489 detentas. Aham. A diretora tem que parar todas, recolher todas para a cela, para que a gente possa se locomover. Daí eu ingênua, eu falei para a diretora, eu falei, não, mas você não precisa recolher todas. É até bom que a gente fique vendo. Ela falou, Meg, é a tua segurança. Eu nem tinha me tocado que eu estou loucura. dentro de um presídio de segurança máxima. Sim. Elas podem me pegar de refém ali, alguém da minha equipe. Aham. Então, não pode revelar o local, tem que cuidar da nossa segurança, tem que ser tudo muito bem orquestrado para fazer. E o desafio é não mostrar o rosto delas, mas eu preciso mostrar a emoção dela, para Sim, tornar sim. ela humana. Sim, sim. Com Então, certeza. é muito difícil, mas alguém tem que fazer, e eu gosto disso. Sim. Não, imagino. Agora eu fico pensando o seguinte: você me disse que você teve cuidado para selecionar cada detenta, não é? Uhum. Que ela se parecesse mais com o seu tio, com você, entre aspas, não é? Uhum. Assim, mas como que você abordou uma por uma? Como que você fez para Não. fazer essas entrevistas? Tá. Essa Então, abordagem inicial com elas, tá. como A foi gente, isso? primeiramente, eu defini com a doutora Alessandra o perfil de mulheres. E, felizmente, o perfil de mulheres que eu quero entrevistar é o perfil de mulheres que ela quer também dar voz para poderem falar. Então, fechou. Daí ela seleciona algumas presas, Gente, me perdoe, vou ficar falando presas. Detentas. Detentas. É orgânico isso na orgânico. gente. É porque isso é cultural. Nós fomos, né? Nós fomos criados com essa Exato. com palavra. Daí eu vou lá, eu converso com ela, ela me diz, olha, Meg, tem essa história. Daí eu, opa, essa e essa história é interessante, porque eu tenho que trazer um trabalho que vá gerar interesse do público. Daí depois eu converso com elas, não posso gravar nada, não pode entrar celular lá. Imagino. Foi outra ingenuidade minha. Eu falei, eu vou entrar com o celular, vou gravar dela, Meg, você quer ser presa? Eu falei, não quero, não pode entrar. Então, eu converso com elas, anoto no caderno história rapidamente um resumo. Depois daquilo, eu saio dali, como está fresco, eu vou num café, em algum lugar. Tem que ser. Eu leio aquela história e eu digo, essa história é uma história vendável? É uma história que vai gerar interesse? E eu também, não é julgar, eu analiso o comportamento da detenta que está conversando comigo nessa primeira entrevista. Sim. O que eu analiso? Eu não sou profissional, mas eu tenho bastante experiência já para trabalhar com isso. Eu vejo qual que é o comportamento dela, se a presença dela vai gerar credibilidade no projeto. Sim. Por exemplo, você precisa disso para ter verdade, né? Daí depois disso a gente seleciona as que vão falar, mas a doutora Alessandra me falou que depois que foi definido, e todo mundo fala lá dentro, todo mundo está falando, olha, está tendo um filme, um documentário. Ela me falou isso. Depois que foi comunicado lá que não vai mostrar o rosto, nossa, a maioria quer contar história. Então a gente vai ter muita história interessante. E você consegue perceber a empolgação e a vaidade, entre aspas, delas para aparecer nesse documentário, nesse trabalho, nessa conversa, ou não? Não tem vaidade, não tem empolgação. É mais no sentido de expor a história mesmo. Não, eu notei vaidade em uma, sabe? Que ela era bem uma figura assim, bem sedutora, bem assim. E essa eu não trouxe. Porque, veja bem, eu tenho
que mostrar para as pessoas, eles têm que criar um vínculo com ela. Então eu tenho que cuidar. Se eu já trouxer um trabalho, talvez mais tarde eu possa trazer alguém que seja arrogante, alguém que tenha vaidade, talvez. Mas para começar o projeto... Não, faz todo sentido. Né, Por isso essa pergunta. Eu tenho que trazer alguém, eu tenho que trazer detentas que a pessoa olhe... Claro, posso estar sendo ingênua nesse meu pensamento, mas que a pessoa olhe e diga, nossa, poderia ser eu. Opa, poderia ser a minha funcionária, poderia ser... É isso que eu... Então, a pré-produção desse projeto é muito criteriosa. Imagino. Ô Meg, e todas as penas, você já me disse que num primeiro momento vai ser um documentário, mas que você tem intenção que se torne até um filme também, né? Agora, seria esse documentário em formato de série, né, com vários capítulos, ou em formato de apenas um episódio que seria um filme, por exemplo, né, um maior, um longa-metragem? Olha, se for um longa-metragem, seria contando a história de alguém que está lá dentro. E eu já tenho uma história muito interessante. Daí você tem que trabalhar com direitos autorais, trabalhar com o advogado da própria detenta. Né? Essa detenta receberia royalties pelo trabalho? Como que funciona isso? Não fiz essa pesquisa ainda, mas tem que receber. Tá. Porque, veja bem, as detentas, elas trabalham dentro do presídio. Elas têm uma remuneração. Isso então, seria um trabalho para ela, né? Obviamente. Sim, eu me sentiria muito justa de pagar os royalties de uma história, sabe? Então, esse projeto já me trouxe dois longas-metragens muito interessantes. De uma, inclusive, que não está detenta, que está fora do presídio. Então, esse projeto ele está meio híbrido e tendo uma proporção maior, né? Ele pode se tornar uma série, mas também pode se tornar alguns filmes. Exatamente. Né? Pelo que eu entendi. Exatamente. E quando você pretende exibir isso ao público, já tem uma data? Onde? Porque eu vou pegar a minha moto e vou assistir. Vai. Então, a gente está agora na parte de pós-produção, né? Uhum. É muito engraçado. Mas quando eu comecei a escrever, eu sempre faço um roteiro. Só que eu não tenho roteiro para esse. Eu tenho roteiro base de imagens que eu preciso. Eu tinha uma trilha em mente, sabe? Eu tinha uma trilha, eu falei, essa vai ser a trilha do Todas as Penas. Uhum. Quando eu cheguei em casa, ou mesmo lá, quando terminou a entrevista, eu comecei a perceber que a trilha que eu tinha escolhido não é a trilha que representa a história delas. Isso já aconteceu comigo. Então vai mudar um pouco, vai demorar um pouquinho, mas a minha meta, eu só trabalho com metas, esse trabalho está pronto e lançado em julho, tá? Vai ser primeiro apresentado... Julho agora? Vai ser rápido, não tem já que demorar muito. Já está pertinho. Caraca! Né? Então... Mas a cereja do bolo, se é que esse bolo não tem um monte de cereja, que eu acho que tem, foi o seguinte: eu queria muito uma frase de impacto que as pessoas que estão assistindo pudessem resetar os pré-julgamentos. Eu pensei. E uma das... Isso é um desafio enorme, é muito difícil isso. Porque eu não vou estar na frente de toda exibição falando, gente, eu não vou poder explicar. Exato. Então, uma das pesquisadoras do grupo, né, a Kati, ela passou para mim um TED de uma doutora Julia Sean. A doutora Julia Sean, ela tem PhD, tá? E ela fala muito sobre a mente... a mente criminosa seria a tradução, né? Uhum. E quando eu fui assistir o TED dela, ela começa com aquela frase que eu queria, que eu não vou falar agora para deixar... mas que tem a ver com resete seus julgamentos. O que eu fiz na Páscoa, eu entrei em contato com ela, porque a gente tem que fazer... E ela demorou um pouquinho, mas ela disse que... Ela te autorizou. Autorizou e
eu quero ainda mais. Todo episódio vai ter a história daquela detenta e no final eu quero trazer um especialista forense para poder falar sobre o comportamento psicológico da pessoa. O que levou aquilo. E ela, talvez, vamos torcer aí, pessoal, para que ela aceite ser uma, mas eu vou trazer outros. Porque é importante isso, você vê, ela cometeu isso, mas falar sobre o comportamento. Então, além de contar a história, é um documentário assim que possa educar um pouco as pessoas também. Fantástico. Era essa pergunta que eu ia te fazer, mas eu acho que você já respondeu. O que você espera? Quais são as suas expectativas para esse projeto ao longo prazo? Então, educar as pessoas também e o que mais? Olha, educar... Não, educar não é complicado falar a palavra educar. É verdade. Né? Mas vamos falar assim, é porque... Sensibilizar, talvez? Eu não acreditava em assim, mudar uma cultura a curto prazo. Acho que uma cultura ela se muda a longo prazo. Isso. Mas uma pessoa me falou uma coisa tão interessante que falou assim: Alex, de que ano que você é? Eu falei, eu sou de 74. Tá. Década de 80 e 90 as pessoas fumavam em restaurante, fumavam dentro de hospitais. Você lembra daquelas caixinhas de areia dentro de hospitais que as pessoas fumavam e colocavam o cigarro lá? Pois é, você está em 2025. Há quanto tempo que as pessoas pararam de fumar em restaurantes, em hospitais? Já faz um bom tempo. Então, quer dizer, essa cultura do cigarro, ela foi interrompida muito rápida, né? Ela foi mudada muito rápido. Isso. Então, tem coisas que dá pra gente fazer, sim. Dá pra gente... Claro que hoje em dia, com esse advento aí do cigarro eletrônico, as pessoas estão se tornando, entre aspas, tá? Não me interpretem mal, mas mal educadas de novo de fumar dentro de um ambiente público só porque aquele cigarro não tem, cheiro, né? Vamos falar assim. Tem um cheiro de frutinho. Opa, pode falar. Não. Era só abrir as parênteses sobre cultura, né? Porque às vezes a gente pensa que não dá para mudar uma cultura. Não, você tem toda a razão. O cigarro prova que essa cultura pode ser mudada. Né? Eu lembro que quando eu era pequena, né? A gente estava viajando de carro, né? Nós somos 6 filhos, né? E eu falava pro meu pai sempre, né? Pai, tá demorando para chegar lá na praia, tá demorando. Toda criança. Daí ele falava assim, olha que interessante, eu era pequena. Ele falou, uma andorinha não faz verão. Mas eu falei assim, mas começa um bom inverno. Olha que loucura! Olha que loucura! Então eu acredito que alguém tem que começar, Alex. Sim, alguém tem. E já começaram. Eu me sinto privilegiada em poder estar tendo acesso a esse tipo de informação. Olha, só para você, algumas estatísticas aí. O Brasil... ele tem quase 5%, 4,89% da população está encarcerada. Mulheres, 5%. Os homens muita coisa, né? É muita coisa. Mas os homens é muito mais. Ou seja, hoje nós teríamos aproximadamente 42 mil mulheres encarceradas. Nossa. 62% dessas mulheres que estão encarceradas, elas estão por conta dos companheiros. Eu imagino. Por causa E olha só, elas não recebem visitas. As mulheres, ao contrário dos homens, elas sofrem 2 tipos de abandono. É o abandono da sociedade e o abandono da família. Que loucura, né? Você vai, por exemplo, num dia de visita no presídio masculino, tem fila, chuva, faça sol, tem fila. Você vai no presídio feminino, é pouquíssimo, são 8, é pouco. Sim. Então, isso tudo me fez assim, peraí, vamos mexer com esse universo, né? Sim. E trazer para cá. Eu quero trazer vamos conversar sobre isso, vamos conversar sobre... Então, por isso que eu te chamei, porque... a gente tem uma sincronicidade muito boa. E quando eu vi esse trabalho ali, eu falei assim, opa, eu preciso falar sobre isso com ela, né? E aproveitando o gancho que você já começou a falar,
O que você aprendeu com essas detentas durante esse projeto e quais foram as lições, as percepções assim, mais marcantes que você teve? Estão sendo. Que preguiça que eu tenho das reclamações pequenas, medíocres minhas. Sabe? Até arrepiei agora que você falou, porque... me dá até vontade. Eu estou me segurando para não chorar, porque... Não, eu entendi. É profundo isso, é gigante isso. Elas... Eu entendo. Não, pode acalmar o coração. Elas não têm... Elas são privadas por escolhas, por seja lá o que for o que as levou lá, mas elas não têm o básico, que é a liberdade. É o direito de ir e vir. Não tem. Então, elas passam tempo numa cela e olha que eu estou falando do presídio feminino de Piraquara, que foi uma... Ele tem uma limpeza, ele tem um cuidado que parece que eu estou assim num hospital moderno. Não tem luxo, claro, nem pode ter. Mas é um cuidado que a diretora tem com todas as vezes que eu fui lá, tinha algumas detentas plantando as florzinhas. Aquilo sabe? Elas estão plantando as florzinhas delas. Então, eu vi que as nossas reclamações, o nosso mimimi aqui fora é uma perda de tempo. Porque a gente tem a liberdade, você pode mudar uma situação, Alex, muito rápido aqui fora. E eu gosto de falar isso lá dentro, aqui fora, porque é assim. Então, o maior... e o outro ensinamento muito grande que está me dando é aprender a escutar. Que é só a gente não sabe, né, Meg? Não sabe. Não sabe. A gente não sabe. Então, eu estava conversando com uma amiga minha, ela reclamando, nossa, tá difícil encontrar homem, tá difícil isso. E a outra, não tem homem bacana. E a outra falando, mas a minha empresa tá assim. E daí eu fiquei quieta, escutando coisas que eu não fazia. Eu fiquei quieta, daí quando deu uma pausa, eu falei, gente, a gente tá livre. A gente pode mudar isso a qualquer hora. Então, isso está me mudando como pessoa e eu espero que mude algumas pessoas, nem que seja um tiquinho de nada, sabe? Sim, eu entendo. E a gente não vamos chamar de poder, né? Mas essas ferramentas que a gente tem nas mãos, hoje banalizaram o termo influencers, né? Influenciadores. Isso está banalizado. Eu fico chocado de ver quem são os influenciadores de hoje. Exato. Os meus influenciadores na infância, na adolescência, na juventude, eram MacGyver, né? No entanto, eu tinha vontade de ser inventor, cientista. Os meus influenciadores eram o Fred Mercury, era o Renato Russo. Eu tô falando assim, por causa da mídia, né? Claro que a gente tem outros influenciadores por trás aí também. Mas hoje a gente tem influenciadores tão banais, né? Assim, influenciando coisas tão ridículas. E quando você vem com uma história tão profunda, né? Como uma influencer, pena que o algoritmo, ele vai entregar mais a dancinha do que você. Mas eu danço na frente do presídio. Eu vou dançar na frente do presídio. E a gente tem que lutar para lutar contra o algoritmo também. Né? Uma outra coisa que me mudou muito, acho que foi a principal coisa, foi não julgar. Eu era daquelas pessoas que falava, você está preso é porque escolheu. Você começou um podcast falando sobre isso. Exatamente. Está presa porque escolheu. Ninguém colocou ela lá. E isso mudou. Quando eu escutei essas histórias, eu falei, gente, eu acho que eu faria a mesma coisa se estivesse nessa situação. A coisa é muito mais profunda. Eu sei que você está com o tempo estourando, mas a gente já está terminando. Aqui, a gente já está com o tempo terminando. Esse é o episódio 1, né?
Esse é o episódio 1, vamos ter uma sequência em seguida. Mas então, só para fechar isso aí, deixa para mim uma mensagem principal do que você deseja transmitir com todas as penas para o público. Uma mensagem sobre isso aí. Resuma isso aí numa mensagem curta. A mensagem curta é o que você está fazendo com a tua liberdade? O que você está fazendo com a tua liberdade física, com a tua liberdade de expressão, com a tua liberdade de demonstrar amor? O que você está fazendo com tudo isso? Ô, Meg, você está me arrepiando toda hora. Não, mas você me perguntou uma coisa aí. Mas é isso, o que a gente está fazendo? O que você, Sim. Alex, está fazendo com a tua liberdade? Exatamente. Sabe? O que você sabe? Liberdade de expressão, principalmente. Sim. Então, é isso. Muito obrigada pelo convite, por dar tempo. Quando eu for lançar se der, a gente conversa outra vez aí sobre isso. Não, no lançamento a gente pode bater um papo. Claro que você vai estar com a cabeça a mil, mas você vai achar um tempinho para mim. Me envie um convite que onde eu estiver eu vou dar um jeito de, se não for online, de sair daqui para assistir presencialmente. Tá bom. Faço questão, tá bom? Tá bom. Beijo no seu coração. Obrigado por tudo aí, pela conversa, pelos arrepios que tá rolando até agora. Tá e bom. é isso, gente. Eu falei com Meg Gertner, foi assim, eu tô segurando o choro também. Foi uma conversa boa, em alguns momentos leves, alguns momentos pesados, a maioria, né, com um nó na garganta. E em breve a gente volta a conversar. Aqui é Alex Fonseca, direto da nave Fábrica de Podcast, e até um próximo episódio, gente. Um beijo, tchau. Fábrica de podcast.